Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos fortaleça, né? Parabéns aí para todas as mães aí, né? Nesse dia especial, né? Quem quiser aí uma mensagem para o Dia das Mães, os nossos amigos espirituais, né? Mandaram uma mensagem aí muito bonita hoje, né? Que a gente colocou aí no Instagram. E hoje a gente está dando continuidade, né, ao nosso estudo do livro Nosso Lar, né, continuando aí os estudos que a gente tem feito aos domingos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa obra do André Luiz, né, desse compêndio de informação espiritual que é o livro Nosso Lar. Boa noite a todos os companheiros aí que vão chegando, né? E a gente vai dar seguimento, né, continuar a conversar, né, sobre essa obra aí, nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, né, que traz para a gente aí as experiências, né, do nosso querido André Luiz no mundo espiritual, né, repletas aí de descobertas, de aprendizado, né, de reflexões profundas, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né, o choque entre a realidade espiritual e a realidade física, né? E a nossa necessidade de aprender e de trabalhar, né? Hoje nós vamos entrar no capítulo 25, né? Deixa a gente abrir aqui. O capítulo 25 é interessante, que é o início do trabalho do André Luiz. O André Luiz, na verdade, se preparando para o seu primeiro dia de trabalho no mundo espiritual, né? Ele tem o título Generoso Alvitre, né? E nós vamos encontrar o André Luiz lá na casa do Lísias, né? Passa-se a noite, passa-se todo aquele processo lá da conversa dele com a dona Laura, cheio de aprendizado, né? Cheio de lições. A dona Laura, que é uma mãe do mundo espiritual, né? A dona Laura, que é um espírito com a essência extremamente materna e que recebe o André Luiz ali como filho do coração, né? Para instruí-lo, para orientá-lo, né? Tal qual as mães equilibradas no bem fazem. E agora, né, nesse capítulo que a gente inicia, nós vamos ter mais uma conversa dela com ele, né? E é interessante que hoje seja o Dia das Mães, né? E nós vamos ver, né, o maternal zelo, né, desse espírito, dessa companheira, né, da dona Laura, para com o André Luiz, que está ali numa condição meio de quem está perdido no mundo espiritual, está ali, né, iniciando seu processo de resgate, de transformação, de mudança. E a gente sabe que um coração materno é o coração que sempre compreende, né? Apesar da dona Laura não ser a mãe, né, na encarnação anterior do André Luiz, né? A mãezinha dele aparece em outro capítulo, depois vai aparecer de novo, aliás. A dona Laura toma esse papel, né, de orientadora e de protetora ali do André Luiz, né, com conselhos, com observações, com desenvolvendo mesmo, né, toda uma proteção para que o André Luiz ali consiga realizar aquilo que tem que realizar para o seu aprendizado e para a sua melhora, né, gente? Então nós vamos ler aqui o capítulo, nós vamos conversando. Qualquer dúvida, qualquer questão, mesmo que seja fora do capítulo, que vocês queiram perguntar ou falar, fiquem à vontade, tá bom? Só mandar mensagem que a gente vai lendo, tá certo? E que Jesus nos abençoe, né? Que a gente possa aí aproveitar essa uma hora aí, né, com as melhores vibrações e com o melhor desejo, né? E mais uma vez aí um grande abraço para todas as mães, recebam aí, né, o meu carinho, o meu respeito, né, o meu amor, né? Eu tive lá com a minha mãe na matéria hoje, né, para dar um abraço nela, né, e que a gente possa seguir em frente, né, aprendendo aí com esse exemplo aí do verdadeiro amor, né? Tem um poeta que fala que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe, né? Mas vamos lá. Capítulo 25 do livro Nosso Lar, Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho de auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará aqui, a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação da nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Então o André Luiz está lá na casa da família da dona Laura, né? Lembra que ele está morando lá, né?
porque ele é acolhido por essa família do mundo espiritual, ele acorda, né, ele se alimenta, né, lembrar que os espíritos ali naquela condição de transição ainda prescindem de um alimento mais sólido, né, o que ele, né, talvez um suco, uma fruta, uma coisa assim bem, né, mais simples do que o nosso, mas para um espírito desencarnado, né, o suficiente. E aí a dona Laura, né, já sabendo ali da necessidade do André Luiz de se enturmar, ela já pensou nisso. Olha aí a observação materna, né, o olhar de mãe para quem precisa, né? E aí a dona Laura, ela pede a um amigo dela, né, que é o Rafael, que é um espírito amigo dela, da família, que possa acompanhar o André Luiz até o Ministério da Regeneração, que é onde o André Luiz vai iniciar as suas experiências de aprendizado com vistas ao trabalho. Ou seja, o André Luiz vai lá para ver como é que é, né? E para poder ver se ali tem algum tipo de trabalho que interessa a ele, que ele possa ajudar, que ele possa aprender. E é interessante, né, que ela vai preparar o André Luiz para isso. Olha só. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido sem encontrar palavras que definissem o meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: Você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Então a dona Laura fala para o Clarencio que eu já estou chegando no trabalho lá, que eu vou só encaminhar o André Luiz. Né? Obrigado, minha amiga, obrigado, né, pelo incentivo aí. O trabalho aí é o trabalho do Cristo, né? A gente está só aqui tentando colaborar de alguma forma. Né? Como diz o amigo Leão, a união de muitas mãos permite o consolo de vários corações. Né? Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Olha só, né? Então ela deixa todo mundo sair, né? Sabe que vai ser o primeiro dia de aprendizado do André Luiz e ela pede para ficar com ele, né? A pretexto de esperar o companheiro que ia buscá-lo, né? Para ir com ele, o Rafael, mas também para poder passar uma lição para ele, né? Um incentivo. Olha só, meu irmão, permita-me algumas indicações para os novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Olha que interessante, né? Então, como é que o tema aqui da obra casa direitinho, né, gente? Se tivesse contado esse capítulo, não ia cair, né? Olha como é que é a espiritualidade, né? Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Olha, né? Então André Luiz lá agradece, ela fala assim: já que sua mãe não está aqui, eu vou te dar umas orientações maternas, André. Né? A senhora sorriu bondosa, acrescentando: Estou informado que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. O André Luiz foi até o Clarencio, né? E ele pede trabalho. O Clarencio fala que ele ainda não está pronto, mas que, dada a boa vontade e o desejo dele de aprender, que ele ia permitir que o André Luiz visitasse vários ministérios, né? Principalmente 4, né? Que é o que é o do auxílio, né? Da comunicação, e como é que é o nome desse aqui que ele está indo lá da... Oh meu Deus, quando você esquece mesmo, né? Regeneração, né? Então o André Luiz ele vai poder visitar os ministérios que estão mais próximos, né? Só não ia poder ir no Ministério da Elevação e da União Divina, que é para espíritos já mais espiritualmente equilibrados e iluminados, né? Mas ele poderia ir nos outros 4 e ver aonde que ele se encaixaria para aprender, né? Aqui, ó. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: É justamente nesse sentido que lhe ofereço as minhas sugestões humildes. Falo com o direito da experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quando lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. O que ela fala para ele? Primeiro, não vai lá como curioso, só para saber o que acontece lá.
Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Se eu estou aqui, estou vendo, vou passar para o próximo. Né? Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Né? Ela já observou e já percebeu as necessidades do André Luiz. Né? Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Ou seja, que ele ia chegar curioso, querendo saber das coisas e não ia prestar atenção em nada de útil. Né? Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Então, olha só, a Dona Laura ela pega o ponto fraco do André Luiz, que também é um ponto forte, né? Se a gente analisar a curiosidade dele, o que fazia dele um ótimo cientista, mas ao mesmo tempo essa curiosidade do André Luiz fazia com que ele não se apegasse a ninguém e a nada. Né? Ele analisava as coisas ali por puro interesse de curiosidade, e o que acontecia com ele? Muitas vezes ele se perdia naquilo. Ele não conseguia dar seguimento ali ao trabalho, ele não conseguia dar seguimento ali às situações que ele estava construindo, porque ele estava preso apenas ao sentimento de curiosidade. Né, gente? Então é uma coisa para a gente poder pensar. Muitas vezes, né, o Diogo está falando que caiu aqui a transmissão, para mim continua normal, Diogo, desculpa. Né, para mim continua normal, não sei se para vocês. Tá? Qualquer coisa eu troco aqui a minha internet aqui, tá bom? Aqui para mim tá funcionando normal, tá? Me dê um sinal aí, por favor, se estiver travando, se não tiver, só para mim saber como é que tá. Aqui, ó. Olha só. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Olha que interessante, né? Ela dá uma dica para ele. Você é muito curioso, você vai chegar lá, você vai achar tudo muito interessante. Conselho que eu te dou, né? Primeira oportunidade de trabalhar, manda brasa. Foi isso que ela disse para ele, né? Ou seja, atire seu trabalho na primeira oportunidade. Né? E ia ser muito interessante que um dos mecanismos que a espiritualidade utiliza para a nossa cura espiritual, para a nossa melhora, é o trabalho. É a ocupação útil da nossa mente. Né? Eu lembro que o Lucas fala muitas vezes comigo, quando a gente fazia atendimento fraterno, aquelas coisas todas com as pessoas que estavam com dificuldades nesse campo, que uma grande coisa para poder favorecer, né, tanto vencer um vício, uma dificuldade, um problema que a gente carrega, quanto afastar um processo obsessivo, é a ocupação útil. Né? Que muitas pessoas, quando chegam na casa espírita, né, e vão lá fazer atendimento fraterno, chega lá, né, e a gente quer ajuda, e aí vem a pessoa que faz atendimento e fala assim: não, vai fazer campanha do quilo, né, vai lá fazer culto do evangelho lá, vem fazer um de estudo, né, vai visitar, vai participar da visita, e a pessoa fala assim: mas eu não estou entendendo por que você está mandando fazer esse tanto de coisa, eu quero ajuda. Né? Só que a ajuda é exatamente isso. Né? A ocupação da nossa mente, né, e das nossas mãos com atividades que são positivas, né, nas palavras aí do nosso amigo Lucas, roubam o tempo do mal. Né? E a melhor forma de a gente lidar com o vício ou com algum comportamento que a gente considera inadequado, né? Todos nós temos mais de um. Né? Temos vários, aliás. Né? Então a melhor maneira de lidar com um comportamento inadequado, qual que é? Roubar o tempo dele. Os amigos espirituais falam que a nossa obsessão com férias, com descanso, com feriado, né, é um dos nossos maiores problemas espirituais. Eu lembro que uma vez eu estava no meu trabalho e a gente ia ter um feriadão lá de uns 5 dias seguidos e eu estava naquela. Nossa, bom demais, né? E aí o Lucas virou para mim e falou assim: meu filho, feriado é o maior problema da humanidade. Eu falei: que é isso, Lucas? Você quer que a gente trabalhe até morrer? Ele falou assim: não, feriado. Ele falou: feriado é o maior problema da humanidade. Note bem que na maioria dos dias festivos de folga, onde relaxamos, né, as pessoas relaxam os cuidados e as obrigações, né, onde tem o famoso tempo livre, é o momento que as pessoas, na maioria das vezes, dão vazão aos seus vícios,
aos seus desequilíbrios, é onde crescem as crises e os dramas familiares e é onde o vício encontra campo fértil para poder ser trabalhado. Né? Muitas pessoas que guardam o equilíbrio por estarem debaixo ali de um regime constante de atividade, quando se veem, né, numa condição de folga, dão vazão, né, a vícios inconfessáveis que não fariam porque não tinham tempo antes. Então muitos companheiros, né, e eu lembro uma história de um companheiro que a gente conheceu de perto, que era um moço que tinha um problema com o campo aí da pedofilia, né, até desencarnou já esse senhor, que ele trabalhava muito, era um artista, eu não lembro bem a profissão, e aí em determinado momento, quando ele se viu aposentado, né, e ele tinha essa atração por meninas muito novas, aquela coisa toda, né, esse desequilíbrio horrível, né, que a gente, né, lastime, né, e não tem nada que possa dizer a favor disso, né, um desequilíbrio, né, tenebroso. E aí o que esse moço começou a fazer? Né, esse relato de companheiros que conviviam com ele. Né? Como ele estava aposentado, ele começou a frequentar e ficar andando nas portas das escolas, onde, né, adolescentes, né, meninas ficavam no horário que elas saíam para ficar assediando essas moças, essas meninas, essas crianças. Né? E aí o que aconteceu? Esse moço acabou entrando em conflito lá com o pai de uma das meninas, né? Teve que fugir para uma região do Brasil afastada, né? E lá ele morreu longe da família, né? Porque ele tinha tempo livre. Né? A culpa é do tempo livre? Não, a culpa é do quê? Da pessoa não saber se organizar e dar vazão no tempo livre, né, para condutas de desequilíbrio profundo. Né? Então, muitas vezes, a ociosidade é o maior veneno espiritual. E é interessante que a gente nota que nas regiões onde, por exemplo, no mundo espiritual do astral inferior, onde os espíritos trevosos ficam, né, a ociosidade é lei. Eles ficam lá maquinando as suas vinganças, os seus ódios, os seus ressentimentos, né? E eles têm tempo livre para isso. Né? Você vai pegar, por exemplo, de um presídio. Né? O que o preso faz no presídio a não ser maquinar o mal? Maquinar a vingança contra aqueles que ele considera que são culpados da sua desdita ou dele estar preso ali. Né? Então a ocupação útil em todos os lugares é a maior ferramenta para o nosso crescimento espiritual. E a dona Laura, ela fala isso porque ela percebe no André Luiz, né, esse traço. Né? E por que os espíritos colocam isso no livro? Porque isso é um traço comum a todos nós. Então, o recado materno da dona Laura para o André Luiz não é só para ele, é para a gente também. No sentido que a gente consiga, né, ocupar o nosso tempo. Né? Tem uma frase do Paulo de Tarso que eu gosto muito, que ele fala assim: vamos encher o nosso espírito com Cristo. Né? Porque o Paulo meditava muito sobre isso. Né? Ele percebia que o momento que ele estava mais parado, sem atividade no bem, era o momento que a mente dele mais viajava do que não devia. E enquanto ele estava lá naquela rêfrega, lá naquela luta pelo evangelho, aquela coisa toda, né? O que estava acontecendo? Ele estava focado, as energias positivas dele estavam sendo utilizadas no bem, e ele não estava em pensamentos ou situações que fossem comprometedoras por falta de espaço. Né? Então o processo de cura de um vício passa por uma ocupação útil. Né? Ou seja, o que é uma ocupação útil? É aquilo que muda a sua vibração mental. Ou seja, eu estou lendo um livro, estou fazendo uma visita, estou indo numa reunião de estudo, estou aqui fazendo um estudo aqui para vocês. Né? Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, né, vocês vão concordar comigo que a minha mente não tem como vibrar em qualquer tipo de vício. Agora não dá. Né? Por mais que eu tenha 1 milhão de vícios, agora eu estou focado aqui no estudo do livro Nosso Lar. Isso favorece a minha libertação de quaisquer questões que eu carregue na minha intimidade. Por quê? Porque eu estou me ocupando. E quando você se ocupa, você cria uma coisa chamada afinidade, sintonia e condicionamentos. Né? E o Emmanuel, ele fala pra gente, né, que a disciplina é uma esteira de reflexo condicionado, ou seja, você se disciplina com algo quando você se condiciona. E aí nós vamos entender quando ele fala lá para o Chico Xavier, nas primeiras vezes que ele encontra com o Chico, ele fala assim: 3 coisas que serão pedidas para trabalhar para Jesus. Né? Ele fala assim: disciplina, disciplina, disciplina. E quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa naquela coisa militar. Não. A disciplina trabalha o autocontrole, né? A dedicação ao bem, o sair de nós mesmos. Né? E é interessante que, se a gente for analisar, o tempo livre está muito ligado com o egoísmo. Por quê? Porque no tempo livre eu vou fazer o que eu quero para mim. No trabalho eu vou fazer o que eu preciso para vários.
né? Até porque a gente trabalha para poder sustentar a nossa família e nós trabalhamos para uma comunidade de certa forma, né? Por exemplo, eu sou funcionário público, então eu estou gastando meu tempo, né? Olha como o trabalho favorece a fuga do egoísmo e olha quanta vantagem, né? O tempo livre favorece para a gente ser mais egoísta, né? Então, assim, por isso que às vezes a riqueza é uma prova muito grande, né? Porque a pessoa que é rica, ela pode fazer o que ela quiser do tempo dela. E muitos que não têm esse equilíbrio, alguns têm, né? Alguns fazem obras de benevolência, de caridade, trabalhos que modificam o próprio mundo, né? Com recursos muito grandes. Outros se perdem ali só aproveitando a vida, né? Entre prazer, 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 e chegam no mundo espiritual, né, sem ter aproveitado nada dos recursos que tinham. Lucas escreveu sobre Paulo dos Atos dos Apóstolos. Isso aí, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Você vai ver lá a vida do Paulo e de outros, do Pedro principalmente, dos primeiros apóstolos, do Paulo, né, e de vários outros amigos aí do Evangelho. Então vamos continuar, né? Nós estamos falando aqui, né? Olha só. Sugiro ensejo nas tarefas da regeneração. Não se preocupem em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Olha que interessante. A Dona Laura fala para André, você vai lá na regeneração, vai lá e fica. Não preocupa de ir nos outros, não. Você não vai ficar em nenhum. Vai lá na primeira oportunidade, manda bronca. Tá? Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. E não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Né? Exatamente, né? Tá falando, né? No culto do Evangelho a gente estava falando hoje, né, do dever, né? Saiu lá pra gente, porque no culto no lar, normalmente nós temos duas partes. A primeira parte é a espiritualidade dando um toque na gente, falando assim, olha, o que eu preciso trabalhar nessa semana? E saiu pra gente lá o dever, ou seja, nós temos que estar atentos aos nossos deveres. E na segunda parte, na segunda leitura, né, a espiritualidade traz pra gente como trabalhar aquilo. Né? Que é quando lá no livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, né, eles pegam a mensagem do Paulo falando daqueles que só falam e não vivem. Ou seja, qual que é a dica ali da espiritualidade para a gente? Nós temos que trabalhar o dever e como trabalhar o dever? Fazendo aquilo que está no limite da nossa força. Né? Que é muito parecido com o que a Dona Laura está falando para o André Luiz. O que a Dona Laura está falando para o André Luiz? Olha, você vai ter oportunidade de trabalhar. Pega e trabalha. Né? Então, quando você tiver a sua curiosidade, faz o trabalho primeiro, seja curioso depois. Né? Então, o espírito de serviço deve vir antes do espírito de curiosidade. O que ela quer dizer? Quando você estiver lá com uma pessoa que está precisando de ajuda, ajuda primeiro. Depois vai tentar entender o caso dela. Né? Depois vai tentar entender a situação pela qual ela está passando. Né? Olha só. Continuando. Aqui, ó. Pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Por exemplo, ela sabia, o André Luiz é o curiosão. Né? O que é isso aí? Eu sou tipo o André Luiz, gente. Eu sou curioso com tudo. Às vezes eu vejo os espíritos, o que você está fazendo aí? O que é isso? Me explica esse negócio aí. Né? Então nós temos que trabalhar isso. Né? Aqui, ó. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Olha essa frase dela aqui, gente. Vou repetir aqui porque ela é importante. Olha só. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Né? Então, olha só. Nós temos um espírito de observação, curiosidade, querendo saber de tudo. Né? Por isso que o pessoal vive vendo Big Brother aí. Né? Mas nós temos dificuldade de agir, de fazer, de movimentar, porque o movimento exige comprometimento. E o comprometimento exige o quê? Investimento de tempo. Né? Que Deus abençoe a companheira que você está pedindo. Né? Mônica Guerra Maia, que ela seja abençoada, que Jesus possa ajudá-la, né? A vencer essa depressão. Né? E também para sua tia, tá bom, amiga? Né? Para todos que estão precisando, né? Que espiritualidade amiga possa abençoá-los. Com certeza. Tá? Então vamos lá, continuando. Aqui, ó. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Quando ela fala mais baixo, é porque ali fica a vibração mais pesada do nosso lar.
O Ministério da Regeneração é aquele que dá de boca para um brabo mesmo, dos espíritos trevosos, não, dos espíritos sofredores, não. É como se fosse a entrada do pronto-socorro. Se a gente fosse pensar no nosso lar como um hospital, né, o Ministério da Regeneração é o local que é o pronto-socorro, é onde entram os baleados, feridos, quebrados, o cara que chegou do acidente, é lá que eles entram, é ali no Ministério da Regeneração. Né? É onde, como diz o pessoal fala, é onde o pau está quebrando, é o Ministério da Regeneração. Né? Então ela fala assim, ó, lá você vai ter trabalho. Né? Aqui, ó. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender a tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo. E ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Olha só que interessante, né? Então ela fala para André, porque ela sabe que o André Luiz é orgulhoso. Né? Fala assim, ó, não acho que você está num lugar de um serviço humilde ou inferior, não. Né? O maior trabalhador da terra é Jesus. E Jesus não desdenhou o serrote da carpintaria. Né? Então Jesus, quando encarnado, né, atendendo a necessidade do seu aprendizado, do seu exemplo, né, muito mais do seu exemplo para nós, né, ele, desde pequeno, se afeiçoou ao trabalho pesado junto do José, o pai dele, né, para a sobrevivência dele e da família. Né? Ele que era o senhor do mundo, o criador do nosso planeta, né? Que pegou lá a primeira poeira da nebulosa solar, né? Abraçou lá as madeiras duras e pesadas, o serrote rústico, né? As ferramentas primitivas lá de 2000 anos atrás e, né, nos deu o exemplo do trabalho, do esforço. O Cristo sempre esteve ocupado, como está. Né? O Cristo sempre esteve se movimentando no trabalho. E a gente vai pensar, o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Né? Quer dizer que então que a gente não pode ter diversão, que não claro, nós podemos ter tudo. Né? Até porque nós somos espíritos encarnados, então a diversão é boa, né? Você ir no cinema, você passa tempo com a sua família, você brincar, é ótimo. Né? Nós só devemos tomar cuidado com aquelas diversões que se convertem em vícios. Né? E quando a gente fala de roubar o tempo, nós temos que roubar o tempo do nosso vício. Né? Não é tempo inútil você ficar brincando com seu filho, ou você ficar junto com a sua família, ou você ficar lá com as pessoas que você ama, ou você ler um livro, ou você ir no cinema. Isso não é tempo perdido. Tempo perdido é quando eu estou lá, né, maquinando mal, pensando no que não deve, cultivando determinado comportamento vicioso que me prejudica e que muitas vezes prejudica o outro, né, alimentando amargura, raiva, ressentimento, depressão, ódio. Né? Então, assim, quando a gente pensa, né, num processo de cura, nós pensamos num processo de ocupação de espaço. Ocupar os espaços do vício com situações úteis. Por isso que a gente fala assim, vai ler um livro, né, vai participar do estudo, vai conversar com pessoas sobre coisas boas, vai rir com a família, vai brincar com a criança, vai visitar um idoso. Aí é tudo lazer. Né? Mas é o lazer do bem. Né? Porque é uma ocupação útil. Então, assim, são coisas para a gente poder ir refletindo e aprendendo junto com a espiritualidade. Né? Porque é nesse molde que nós vamos conseguir a nossa cura espiritual. Né? Somente ocupando a nossa intimidade, enchendo o nosso coração com Cristo, é que nós vamos modificar a nossa caminhada evolutiva. Somente colocando a nossa intimidade os valores maiores da espiritualidade, através do esforço, do trabalho, da abnegação, é que nós vamos despertar o nosso coração, né, e acelerar o nosso processo de cura e de melhora. A ociosidade, o egoísmo, a arrogância, a vaidade, né, a ironia, né, os espíritos falam muito disso. Né, falam muito pra gente isso, falam que comportamentos egoísticos, né, facilitam o atraso espiritual, porque eles nos prendem. Né, a gente paga. Né? Então, ó, aqui, ó. O ministro Clarencio autorizou gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter as tarefas e observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça, aos que há muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir.
que ela está dizendo para ele? Né? Ela pode negar, você pode ter negado determinado específico trabalho, mas se você quiser realmente ajudar e ser útil, ninguém vai te negar o alvitre. Ninguém vai deixar de aceitar suas mãos se elas tiverem sido oferecidas para o trabalho no bem. Meus olhos estavam úmidos, né? O André Luiz falando aqui. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal, Dia das Mães aí, né? Caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte, né? E olha, né, ela estava lá conversando para ele, pensando nele, preocupada com ele, né? Esse desprendimento, né? Ela não estava ali para aparecer, para ele gostar dela, não. Ela estava ali querendo ajudá-lo, né? Poucas vezes na vida sentira tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conselhos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como rústico, pobre tecelão. Né? Nós estamos falando do Paulo aqui, ó. Né? Então ela está falando pro André Luiz, falando assim, olha, recomeçar é difícil, mas é divino. A bênção do recomeço é a oportunidade que todos nós temos. Né? E poucos de nós aqui na matéria, ela está falando da gente, encarnado para ele, né? Percebem essa situação. Né? E aí ela dá o exemplo do Paulo, né? Que tinha tudo, estava no auge de tudo, né? E quando ele percebeu o engano no qual ele estava, no sentido da perseguição que ele fazia ao Evangelho, né? Atendendo aos conselhos do Gamaliel, né? Temos que lembrar sempre disso, né? Ele retorna ao deserto para reiniciar o aprendizado dele como rústico tecelão. Né? E aí nós vamos perceber como a espiritualidade coloca no nosso caminho entidades iluminadas, né? Que através das suas palavras, dos seus pensamentos, né? Das suas posições equilibradas, nos ensinam como agir, como viver. Né? E o Paulo teve o seu Gamaliel, o André Luiz teve a sua Dona Laura, e nós temos vários que aparecem no nosso caminho. Né? Muitas vezes pessoas simples, né? Pessoas que a gente às vezes não dá muita bola, mãezinhas, né? Que nos convidam ao quê? À renúncia, ao trabalho, ao recomeço. Recomeçar não é fácil, mas é possibilidade para todos nós. Né? É uma coisa para a gente poder pensar e refletir. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as de pranto jubiloso que me inundava o coração. André Luiz não deu conta, começou a chorar, né, com a Dona Laura. A genitora de Lísias, de olhos agora fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Olha a dica que ela dá para ele. O que ela está falando para ele? Tipo assim, nós já conhecemos o passado, André. Né? Ou seja, eles estavam ali reunidos, aquela amor, aquela vibração, aquele carinho todo, porque eles já tinham uma teia de ligação de vidas passadas. O André Luiz não sabia, talvez a Dona Laura soubesse. Né? Ela estava sentindo ali, mas vamos lembrar que ela tinha, né, lembrança de quase 200 anos de vidas passadas dela. Né? Aqui, ó. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça dessa casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. E nós vamos ver o que é uma amizade verdadeira. E muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu estou sozinho, eu estou abandonado, mas nós temos uma verdadeira legião. Desculpa, eu estou rateando hoje. Né? Uma verdadeira legião de amigos espirituais, seres iluminados, cheios de amor, de bondade, de carinho, que nos amam, que nos acompanham, que nos ajudam, né? Que nos inspiram. Né? Muitas vezes não dentro daquilo que a gente quer, mas dentro daquilo que a gente precisa. Né? Quer saber como é que a mão do amigo espiritual, né, favorece a nossa caminhada na vida? Né? Eles nos empurram,
Para o quê? Para o trabalho, para a renúncia, para a melhora. Né? Eles nos sustentam nos momentos de prova, não passam a mão na nossa cabeça nos momentos de erro, mas ao mesmo tempo não nos condenam, nem nos atacam, nem nos agridem. Né? Nos acompanham, nos ajudam, nos entendem. Torcem pelas nossas vitórias, né? Afastam qualquer tipo de crítica ou de preconceito das nossas escolhas, mas simplesmente amam. Né? E o amor é a maior força que existe no universo. E essa teia de amor que a dona Laura fala aqui, né, que liga ela ao André Luiz, nos liga a muitos seres. Tem muita gente do lado de lá da vida que nos ama, que nos acompanha, que tem por nós um carinho, um desvelo, um amor. Né? E quando você pensar que você está sozinho, lembra disso. Né? O Paulo de Tarso mesmo, que ela citou aqui, né, fala em uma das suas cartas que a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas. Amigos que nos amam, né, apesar das nossas falhas, das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, eles nos amam, como uma mãe nos ama. Né? Uma mãe que tem olhos para ver no seu filho aquilo que ele tem de melhor. Né? Uma mãe que tem olhos para olhar no coração daquele ser que todo mundo considera desequilibrado, bandido, malvado. A mãe vê a luz que é eterna que está ali dentro. E esse olhar de mãe é uma conquista espiritual, né? Que poucos seres na Terra conseguem envergar sem ter essa experiência. Ou seja, a experiência de ser mãe. Né? Por isso que o espírito não tem sexo. Né? Porque o espírito ele tem que renascer em várias formas. E dessa maneira ele vai trabalhar essas vibrações amorosas, né? Não só no campo masculino, como no campo feminino também. Né? E existem homens que são verdadeiras mães. Né? Essa semana eu estava vendo um vídeo na internet e eu estava vendo aquele ator, né? O Paulo Gustavo, que morreu, né? Que foi para o mundo espiritual. Né? E eu tava vendo um vídeo dele com um dos filhinhos dele, tipo dentro da água, assim, na praia, parece, né? E ele tratando aquela criança lá, eu senti, era um amor maternal aquilo ali, gente. Era uma vibração de amor tão poderosa que eu me emocionei de ver. E olha que eu nunca acompanhei muita carreira dele, não sou muito de ver cinema brasileiro, essas coisas, sou mais ligado com. Gosto de filme americano, esse trem, mas assim, aquilo me emocionou profundamente. Eu observei e falei assim: esse moço aí ele tem uma vibração de afeto. E às vezes a gente questiona, né? Por que algumas pessoas morrem, outras não, né? E igual a gente estava conversando com alguns companheiros, a morte em si pode vir da mesma forma para várias pessoas, mas para algumas é uma morte expiação, né? Que é o quitar das dívidas da própria consciência. Então eu morri porque eu matei. Para outros é a morte prova, é um teste para aquela família, para aquela pessoa, para aquele grupo. E para outros é a morte missão. Né, na qual uma situação que atinge um ser em específico, né, serve de ponto de reflexão, né, como diria o próprio Cristo, de pedra angular, né, para a gente poder observar uma série de fatores. E às vezes a mesma morte, né, para uns vai ser uma missão, porque eu vou aprender, para outros vai ser uma prova, porque às vezes é alguém da minha família, como que eu reajo, como é que eu lido. Né, para outros vai ser uma expiação. E aí nós vamos aprendendo que o amor não prescinde da forma para se manifestar. O amor não prescinde da aparência ou da estrutura física ou sexual, né? Porque nós somos espíritos imortais, experienciando transitoriamente as condições masculinas, femininas, seja qual for, né? Mas não é isso que nos define. O que nos define é a nossa essência divina. Né? É a beleza única que nós possuímos por sermos frutos do amor, né? Do todo eterno, do todo bondoso. Né? E a gente vê aqui a dona Laura aqui, né, que percebe essa ligação com o André Luiz, apesar de não ter sido a mãe dele na última encarnação, de não ter tido contato, mas havia entre eles, né, uma conexão, um laço, um amor. E ela estrutura esse amor, né, dando para ele o que ela tem: conselhos, carinho maternal, confiança. Né? E o André Luiz, vocês vão perceber que aqui que ele foi tocado por isso profundamente. Né? Essas palavras da dona Laura, ela não atrasou para o trabalho não, gente. Tá? Ela está fazendo o trabalho dela aqui com o André Luiz, é um trabalho de amor. Ela está orientando, guiando, estruturando o André Luiz para o caminho futuro dele. Né? E nós devemos para a dona Laura, já imaginaram? Porque o André Luiz vai trabalhar, ele vai aprender, ele vai crescer, ele vai se melhorar, ele vai ser chamado pelas entidades superiores para ser o porta-voz do mundo espiritual, trazendo suas mensagens, suas experiências. Isso vai se materializar num livro, em vários, né, da coleção André Luiz, e nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos ver as experiências dele, nós vamos aprender.
nós vamos conversar igual hoje, né? No ano de 2021. Tudo graças a esse incentivo do primeiro dia da Dona Laura. Que é aquilo que a gente pode dizer que é um efeito borboleta do amor. Uma pequena ação de amor hoje, ela vai ter uma consequência, né? Que a gente às vezes não sabe. Então, não deixemos de fazer o bem que nós pudermos fazer, nem de ajudar aqueles que nós pudermos ajudar, né? Porque as nossas construções do bem vão ter resultado um dia. Marcela, tem um parente que me disse que está sentindo a presença do pai dela muito forte. Ele tem 15 anos que desencarnou. Ué, pode ser que o pai veio visitar, ou pode ser que o pai esteja vinculado de alguma forma, né? O que a gente recomenda quando a gente sente assim uma presença, a gente fazer culto do Evangelho no lar, fazer prece, né? Conversar mentalmente com o Espírito. Falar, meu irmão, você está aqui, né? Nós desejamos que você esteja em paz, que Jesus te abençoe, pedimos a espiritualidade amiga para te acompanhar, né? O seu lugar não é no plano físico. Se você veio para visitar, que ótimo, bem-vindo, né? Mas se não, né? Vamos buscar ajuda para você, vamos pedir os espíritos de luz, os espíritos amigos que possam te acompanhar, te abençoar, te ajudar, né? E isso ajuda a afastar, né? Quando a gente fala afastar, não é afastar, vai embora, assunto daqui não. Né? É que o espírito encontre a ajuda que ele precisa. Muitas vezes o espírito, quando ele é desencarnado, está perdido. Outras vezes o espírito está numa condição já equilibrada e vem nos visitar em algum momento, né? Para trazer o seu amor, o seu carinho, a sua lembrança. E aí vem, a gente sente, depois tu vai, né? Tem que ver qual que é o caso, né? Aqui, ó. Levantei os olhos rasos d'água. Fixei a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora, de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Olha só, André Luiz percebeu. Né? Ele deu a intuição que ele conhece ela de algum lugar. Né? Quis beijá-la, muitas vezes, com enternecimento filial do coração, mas neste instante alguém bateu a porta. É sempre assim, né? Na hora que o negócio vai, né? Bate alguém na porta, né? Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael, que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Que frase, olha só. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. E aí termina o capítulo, né? O capítulo de instrução, né? De aprendizado, de lembranças, né? E isso é a verdadeira lembrança de vida passada, né? É aquela sensação de reencontro entre dois corações ali que se afinizam, que se amam, né? Que se atraem, né? Mas num nível espiritual, num nível assim que está acima da forma, do momento, da situação, né? É algo que faz a gente pensar muito, né? Para a gente poder aprender, né? E aprender que nós não estamos sozinhos. É interessante quando a André Luiz foi levado para cada uma alga, né? Nada é por acaso. Aqueles que passam pelo nosso caminho estão conectados conosco de alguma forma. Aqueles que cruzam a nossa linha, a nossa jornada, estão conectados conosco de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. Né? O que nós precisamos é aprender a discernir esses contatos para que a gente possa, né, aproveitar da melhor forma possível, né, todas essas questões. Né, meus amigos, nós estamos terminando o capítulo, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, né? Fica à vontade aí para falar, né? Não só sobre o capítulo, sobre qualquer outra questão, né? Lembrando aí que hoje, né, que é um Dia das Mães, que é uma data que foi criada aí pela nossa sociedade, mas que é um momento de a gente refletir, de a gente pensar, né, no papel de uma mãe, né, no papel de um guia espiritual, no papel do Cristo. Jesus é uma verdadeira mãe para o mundo, né? Com o seu amor, com o seu carinho, com a sua dedicação, com a sua renúncia em favor da nossa melhora, do nosso crescimento. Né? E quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em renúncia, em abrir mão. Né? É algo que está muito associado com a figura materna. Né? É algo que a gente tem que aprender a respeitar, né? Que é profundo. Né? E eu sempre penso nas mães dos sofredores. Né? Eu lembro de uma companheira que frequentava lá no Francisco de Assis, uma assistida nossa lá.
né? Dona Maria. Eu não vou falar o nome dela porque é um nome genérico, só quem conhece vai lembrar. Né? A Dona Maria, ela frequentava lá a nossa casa, senhora idosa, mais de 70 anos de idade, velhinha, aquelas velhinhas magrinhas, né? E, e ela frequentava lá na casa espírita, e eu lembro que ela tinha um filho, e esse filho, ele era paraplégico, ele, né, ficava na cadeira de roda, e ele estava preso. Tá? Esse filho estava preso, paraplégico, estava preso porque na cadeira de roda ele deu uma facada no próprio irmão. Olha só. Paraplégico, na cadeira de roda, deu uma facada no irmão. O irmão chamou a polícia prendeu ele, recolheu ele ao presídio, porque ele tinha outros crimes no passado. Né? E a mãe, né, essa senhorinha, né, todos os dias que terminava a nossa atividade lá na casa, lá nos sábados, né, que ela participava lá com a gente, né, das assistidas lá que recebia sexta, aquela coisa toda, né, ela ia lá na porta da despensa, normalmente eu fico na despensa, mexendo na despensa, né, o meu escritório da casa espírita é a despensa, né, e aí ela chegava lá e me pedia, você tem lá uma pasta de dente, você tem lá uma escova, você tem lá um biscoito, você tem lá uma sabonete para me levar para o meu filho, porque toda semana ela ia visitar ele no presídio. E aí, né, conversa vai, conversa vem, ela me contou a história, né, e eu ficava assim, meu Deus do céu, que tipo de espírito é esse que o cara na cadeira de rodas esfaqueou o próprio irmão, né, e quando ela falava dele, né, quando a mãe falava dele, parecia que ela estava falando do anjo. Parecia que ela estava falando de um ser mais maravilhoso, mais bondoso, mais bonzinho, mais lindo, bebezinho de dar colo, que dá vontade de pegar o menino, vou te dar beijo. Porque é o olho da mãe. Né? É um espírito extremamente simples, um espírito, né? A mãe que está falando. Né? Nunca tive a oportunidade de conhecer o filho. Né? Até porque quando ele foi solto, ele nunca interessou na casa espírita. Né? Normalmente quem vai na casa espírita buscar ajuda são as mães. Né? Tanto é que, né, fazendo parênteses aqui na história da Dona Maria, né, porque ela via nele aquilo que ninguém via. Eu sempre lembro do Lucas falando assim, ela tem olhos de ver aquilo que ninguém vê. Ela vai ser o resgate dele. Ele cometeu crime, isso sim, ele vai pagar por isso tudo. Mas quem vai ser o ponto de saída dele das trevas vai ser esse amor que ela tem por ele. E ela nem sabe disso ainda. E aí eu fiquei pensando, porque lá no grupo, né, quando a gente fala assim dos assistidos da casa, nós falamos as mães. Olha como é que é emblemático isso. Né? Nós temos lá um salão lá em cima lá que a gente faz palestras, essas coisas lá pro pessoal da casa, né? Que a gente chama de salão das mães. Por quê? Porque 99% das nossas assistidas são mulheres, são mães e avós, né? Que vão lá em busca de ajuda para a família. Né? E eu lembro de várias, né, que você vê lá, que é aquela senhora lá com quase 80 anos de idade, né, lá com 5, 6, 7 netos dentro de casa, com aquele filho problemático que saiu do presídio, que estava lá morando também, e que levava a namorada com mais 3 meninos, e tudo morando na casa da senhora lá. Né? E essa senhora humilde lá, assim, assiste todos os sábados lá para pedir cesta básica, para pedir ajuda, porque a casa espírita é o único lugar que ajudava aquela família. E aí você fica pensando, né? Qual que é o espírito de renúncia dessas mães? E eu lembro de outra mãe que participa lá com a gente, né? Que me toca muito, a Germana, né? Se ela estiver me ouvindo aí, sabe que eu te admiro demais, viu, Germana? Né? A mãe de 12 filhos, mais jovem que a minha esposa, 12 filhos, né? Cada uma das filhas já tem 3, 4 filhos, tá? Ou seja, ela não deve ter nem 45 anos, tá? E já tem netos, né? E o filho mais novo dela é mais novo que os tios. Né? O filho mais novo dela é mais novo que os sobrinhos, quer dizer. Né? E assim, com uma dignidade, com uma postura, a única pessoa que trabalhava na casa. Lembrava dela, né? Na família lá, cheia de problemas lá, né? E ela trabalhava, ela fazia, ela corria atrás, né? E eu fico imaginando, né? Brincando assim, né? São as mães. Quem sou eu para julgá-la na sua dor? Quem sou eu para julgá-la no que ela sente pelos filhos? O que eu faço para ajudá-la? Né? E por isso nós falamos aqui. São as mães. Me parece eu com meu pai, todos falam mãe, mas eu vejo um lado bom. Sim, isso é amor. Ver o lado bom das pessoas, gente, não quer dizer que a gente está fingindo que as pessoas não têm um lado negativo. E sim que o amor nos ensina a ver o que há de melhor na humanidade.
Vejam Jesus. Jesus veio ao mundo por nos amar, mesmo sabendo os trastes que nós somos. Jesus conseguiu ver a luz no pó de Tarso. Ninguém ia ver. Jesus viu. Foi lá e chamou o cara lá no estádio de Damasco, lá, ó. Assassino, desequilibrado, arrogante, vaidoso, até falar chega. Jesus viu o que tinha de bom nele. Né? Jesus viu o que tem de bom na gente. Os espíritos de luz veem o que tem de bom na gente. Apesar de tudo aquilo que nós temos de negativo. Né? Nós precisamos de olhos de mãe. E aí quando eu vejo, né, lá na casa espírita, eu falo para vocês, a maioria esmagadora são mães. Mas também tem alguns pais que são mães. Né? Por exemplo, o seu custódio, o senhor que ia lá na casa espírita, que ele foi expulso da casa pela esposa. Eles tinham umas brigas. Que também frequentava lá. E ele estava morando na rua. E aí ele frequentava a casa para ganhar uma cesta. Só que ele não pegava a cesta, ele pedia para me entregar para a filha dele, que também frequentava, para a filha levar para casa. Olha só. Ele frequentava, ele participava de tudo. E ele foi lá pedir para a irmã, você podia me dar uma cesta. Falei assim, por quê? Você vai estar na rua e tal, aquela coisa toda, né? Falei, não, você não precisa nem entregar para mim, não. Entrega para minha filha, para ela levar para casa. São coisas que nos fazem parar e pensar. Né? Existem muitos espíritos à nossa volta que estão em provas dificílimas. Nós somos mais pobres materialmente falando. Eu estou falando desse porque isso aí a gente tem contato. Né? Eu estou contando da minha experiência. Né? Mas existem mães, né, que têm condições financeiras extremas, mas que sofrem com seus filhos da mesma forma. Né? E é algo para a gente poder respeitar, porque a mãe não abandona. Né? Normalmente o pai deixa de lado. É claro que tem alguns pais que são uma exceção. Né? Como tem algumas mães também que são exceção. Né? A gente não está aqui para valorizar o negativo, mas para ser realista. Né? Mas assim, vamos pensar nisso. As donas Lauras são mais comuns do que a gente imagina. Muitas dessas assistidas que a gente tem lá na casa espírita hoje, eu tenho certeza que eu chegar no mundo espiritual e vou ajoelhar no pé delas. Muitas. Tem uns que são difíceis para burro? Tem, que joga arroz na nossa cara. Tinha uma lá que jogou, que cuspiu na minha cara, jogava a comida na minha cara, falava que eu tava dando, que a gente tava dando um lixo para eles. Tem outras, e eu falo que são muitas, que quando eu chegar no mundo espiritual eu vou pedir por favor para elas, tenho certeza. São espíritos que enfrentam provas que a gente nem imagina fazer o bem. E eu não posso deixar aqui nesse momento, né, a gente tem 5 minutinhos, de lembrar da Dona Rita, uma outra acolhida nossa lá, que já desencarnou. Dona Rita. Né? A Dona Rita, ela teve um filho assassinado, eu não sei porquê, nunca entrei nessa situação, e a Dona Rita ela morava sozinha, e eu lembro do relato das outras mães sobre ela, que uma vez uma delas me chamou lá no canto lá para me contar que a Dona Rita pegava a cesta básica dela e dividia com as outras assistidas e com as outras pessoas da comunidade onde ela vivia. E que todos os domingos e sábados a Dona Rita saía para visitar os frigoríficos da região para pedir pé e cabeça de frango. E aí ela distribuía isso entre os vizinhos dela. Que era uma senhora que não tinha condição nenhuma de nada, gente. Era pobreza encarnada. Entendeu? Você olhava para ela assim, ou você sentia vontade de dar um beijo ou de chorar. Era isso que a Dona Rita fazia com a gente. Né? E, olha só, dividir um pouco o que tinha, né? A única não, tinha outras que fazem isso, que eu sei. Né? Tem outros negativos, né? Mas não estamos aqui falando do mal, nós estamos aqui do bem. E aí você falava assim, meu Deus, né? Tem tão pouco e divide tanto. E nós? Né? Onde a senhora estiver, Dona Rita, recebe aí o meu amor, meu carinho. Eu gosto muito da senhora, de verdade. Tenho certeza que ela está num plano muito melhor do que o nosso. Se o filho dela foi morto porque era bandido, que era ladrão, agora ele tem lá no mundo espiritual um espírito iluminado que vai olhar por ele, vai cuidar dele, vai levar ele, vai ajudar ele. Pode ter certeza, entendeu? E eu falo pra você, se eu chegar no mundo espiritual e a Dona Rita estiver lá para me receber, eu vou estar feliz. Né? E são histórias que passam à nossa volta. Né? E às vezes dentro da nossa casa nós temos a Dona Rita também. Né? Claro. Né? Então assim, quando eu falo isso para vocês, meus amigos, o bem vale a pena. Né? E essa mesma Dona Rita, às vezes ela vai num presídio, num lugar, ela vai ser esculachada, não vai ser esculambada. Né? Não estou
julgando ninguém, porque é difícil mesmo lidar com um criminoso, né? Mas imagina, e vai, né? Passa por revistas íntimas, o trem todo, né? Que culpa que ela tem do problema do filho, né? A gente entende os dois lados da história, né? Tem que entender também quem trabalha, são pessoas que estão lá precisando de corrigenda também, né? Sabe disso, né? E a gente vai ser melhor quando a gente começar a ver essas histórias e valorizar. E eu falo pra vocês, a Dona Rita é um espírito mais superior que a maioria dos espíritos que a gente conhece, mais superior que eu, que muita gente. E ninguém sabe da história dela, né? Ninguém sabe, né, dos dias que ela chegou lá na casa espírita chorando. Ninguém sabe, né? Da saudade que ela tinha do filho, né? Eu lembro uma vez na palestra que a gente estava, né, tem 2 minutos. A gente estava lá na palestra e a gente estava falando de perdão, né? Eu estava fazendo a palestra. E aí no meio da palestra, uma assistida nossa, uma senhora que eu perdi contato há muito tempo, ela veio do Nordeste. E ela chegou lá na casa espírita, estava ouvindo a palestra, veio para mim e falou assim: Marcelo, quero te falar uma coisa, como é que perdoa? Eu falei assim, eu dei aquela resposta clássica, né? Nós temos que perdoar para compreender e tal, aquela coisa que você faz, tá. Ela falou assim, há 5 anos atrás, antes de eu vir para Minas Gerais, eu morava em Pernambuco. Eu tinha um filho, e o meu filho, ele era tetraplégico, ou seja, né? Ela falou do jeitão, tinha um sotaque nordestino, né? E o meu filho já deitado na cama, né? Na verdade, dentro da barraca, lá que eles moravam na barraca. E ela falou assim que ele tinha uma pessoa entrou na barraca dela, né? E foi lá e matou o filho dela na base da facada. Né? Na verdade, a pessoa esfolou o filho dela vivo na frente dela. Aí ela virou pra mim e falou assim: Marcelo, como é que eu perdoo essa pessoa? Imagina a minha cara na hora. Né? Eu olhei pra ela e falei assim: não sei. Talvez eu não perdoaria. Eu só sei de uma coisa. Né? O seu amor vale mais pro seu filho do que a sua raiva vale para aquele que a senhora está detestando. E se a senhora não dá conta de perdoar, não preocupa não. Apenas lembre do seu filho com amor, porque ele está precisando do seu amor. Foi o que veio na minha cabeça. Acho que foi até a espiritualidade que me ajudou, que foi tão impactante que eu não sabia nem o que falar. Isso na palestra, num dia de distribuição de cesta de Natal, que a casa fica lotada, devia ter umas 150 pessoas dentro do Francisco de Assis, assim. Ela falou isso, foi aquela bomba, assim, todo mundo assim, nossa, que é isso, né? Mãe, né? Histórias. Eu acho que não tô querendo fazer ninguém chorar não, tá, gente? Tô só dividindo com vocês porque eu acho que é interessante a gente valorizar esses corações. Depois ela foi embora, né? Nunca mais vi ela, mas é uma coisa que me marcou, né? Me marcou também a história do morador de rua nosso, o Ezequiel, né? Que foi morto porque foi ver a mãe. Ele tinha um problema com o padrasto dele, que era traficante, tá? Já era um homem de quase 2 metros de altura, né? E aí no dia das mães ele foi visitar a mãe dele, ele era um morador de rua que frequentava, e falou comigo: eu vou lá visitar minha mãe. Eu falei: você é doido, Ezequiel? Vai lá não, que eles querem te matar lá num bairro lá distante aqui de Contagem. Vai lá, não mexe com isso não, eu falei com ele, né? Ele falou: não, que eu tô com muita saudade da minha mãe, eu vou lá ver. Ele foi lá e lá encontrou com o padrasto e o padrasto matou ele. Mas o Ezequiel, tadinho, não, ele era uma pessoa que tinha ficha na polícia também. Não esqueça do Ezequiel. Mas é isso, né? Semana que vem nós vamos continuar com o nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Vamos pro capítulo 26, né? Vamos ver o André Luiz trabalhar finalmente, 25 capítulos para o André Luiz começar a trabalhar. Tá bom, né? Na nossa vida a gente tá com 80 capítulos já de vida e a gente não começou. O André Luiz no capítulo 25 ele começa, né? No 26, quer dizer, né? Mas assim, um abraço aí para todas as mães, para todas as companheiras, para todas as pessoas aí que nos ajudam, né? Lembrar a todos aí que quarta-feira nós temos estudo de mediunidade, quinta-feira nós estamos fazendo estudo de evangelho via meeting, tá? Esse estudo é via meeting, tá? Então quem quiser participar, é só falar com a gente que a gente manda o link, a gente chama o pessoal, nós estamos estudando essa semana o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, tá bom? Né? E no mais, meus amigos, muito obrigado, desculpa aí, né, tomar o tempo de você, né, tô dividindo com vocês histórias aí que a gente, né, vê nesses anos aí, mais de 20 anos na frente da assistência social e da casa espírita, aí na frente não, trabalhando, né, quem tá na frente é Jesus, né, e a gente só pode ter gratidão, né, pela casa espírita que nos recebe, aí pelos companheiros que nos acompanham lá, que, né, todos eles conhecem muitas histórias, né, se eu for lá um dia, quando as nossas atividades voltarem, quem quiser um dia fazer uma visita lá no Francisco de Assis para conhecer as atividades, vai ser muito bem-vindo, né, ajudar a gente a carregar cesta, fazer comida, muito bem-vindo, tomara que volte o mais rápido possível, tá? E é isso, vamos fechar os nossos olhos
elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedir por todos aqueles que filhos e mães e já se foram para o mundo espiritual. Pedir pelas donas Ritas, pelos Ezequiéis, pelos amigos, pelos irmãos, pelos companheiros, pelas nossas mães, pelos nossos filhos. Pedir pelas mães que recebem do alimento, pelas mães que nos ensinam e que doam. Pedir a Jesus que nos ensine a amar como uma mãe, a receber o amor de uma mãe. Mestre amigo, abençoa cada um de nós, instrumentalizando o bem para que possamos, de alguma forma, colaborar com o teu trabalho, com a tua bondade, com o teu afeto. Fica conosco, Senhor, e permite que possamos seguir em frente, juntos a Ti, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né? Nossos vídeos estão ficando no YouTube. Quem puder nos ajudar a divulgar, nós estamos tentando chegar a 1000 inscritos lá para poder fazer isso tudo online lá, né? Então, assim, quem puder compartilhar, né? Se inscrever no nosso canal, nos ajudar lá, nós ficamos muito felizes, né? Não só lá como aqui, né? Para nos ajudar a divulgar esses trabalhos, falar de coisas boas, falar do bem, né? Pode deixar que eu vou falar para a Edneia, feliz Dia das Mães, né? Minha querida Edneia, né? Pode deixar, eu já dei para ela, mas a gente passa, tá bom? Muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês, viu, meus amigos? Até breve. Fiquem com Jesus, né? Abracem suas mães, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja espiritualmente. Beijão no coração.